Olá, boa noite. Aqui é o irmão George, o evangelista que mora em Fortaleza, Ceará. Nós estamos em Fortaleza, Ceará. Hoje é 8 de fevereiro de 2021 e estamos aqui esta noite, né, para trazer mais uma palavra maravilhosa para o seu coração, né? Eu estou feliz com as pessoas que têm assistido nossos vídeos, né? Parabéns por estar assistindo. Eu queria ouvir seus comentários, né? Quero saber o que você tem achado dos comentários, do que tem sido falado aqui. Sua opinião para mim é importante, tá bem? E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, o Talmud. O Talmud, né? Para quem não sabe, no mundo cristão, o Talmud é uma enciclopédia muito bem preparada, muito importante, dos judeus. É a maior fonte riquíssima de informações que ajudam os judeus a desenvolver sua fé, baseado no comentário dos sábios, né, dos sábios judeus. Mas eu não vou falar do conteúdo do Talmud, porque é vasto, é muito vasto, né? E para eles estudar aquilo ali, né, aquela maravilha de informações, é um estudo de longos anos. Mas hoje, esta noite, nós vamos falar sobre o Talmud, no que ele fala em relação à pessoa de Jesus, né? Que lá não tem esse nome Jesus, lá tem um nome chamado Yeshua, que eles atribuem ser o Jesus do mundo cristão, né? Tem essa diferença, Yeshua e Jesus do mundo cristão. Esses nomes são diferentes. Um é de origem helenística, dos gregos, e o outro é de origem aramaica ou hebraico, né? Yeshua, né? Mas lá Yeshua, que era um nome comum, um apelido lá na época, né? Eles têm suas razões por colocar no Talmud essa expressão. Então, eles supõem que ali, naqueles relatos, né, que está lá, fala-se de Jesus. E muitas vezes, o que se diz lá tem mais peso de credibilidade para o povo judeu do que o que se diz nos quatro evangelhos dos livros dos cristãos, né? Dos cristãos. Então, os conteúdo dos quatro evangelhos não tem valor para o povo judeu, né? Mas o que se fala no Talmud sobre Jesus, esse sim tem peso. Então, a credibilidade é maior do povo judeu, principalmente no que se refere ao grupo religioso ortodoxo, aqueles que são mais dedicados, né, ao judaísmo, né? Os outros também são, mas existe a ortodoxia, né, que é aquele que segue mais a rixa, né, a risca, né, as escrituras sagradas e o livro do Talmud. Então hoje o tema é esse, o Talmud, o que ele fala sobre Jesus. Eu não vou falar todos os aspectos, mas alguns que eu peguei aqui, que vai ser muito importante. Mas será que o que diz ali refere-se a Jesus? E se refere a ele, será que é verdade, né? Então vamos saber esse assunto, tá bom? Mais uma vez eu quero parabenizar os nossos irmãos que vêm acompanhando nosso canal. Por incrível que pareça, fiz umas pesquisas e descobri que o YouTube me revela que tem muita gente fora do Brasil que está assistindo os nossos vídeos do canal Maria Cristina. A você que mora aí do outro lado do oceano, lá para cima do norte das Américas, ou sabe lá Deus por onde, na África ou depois, muito além, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Olha, se você puder dar um comentário lá na sua língua original, deve falar português, porque eu falo português. Dê seu comentário para que eu possa saber a sua origem, né? De que nacionalidade você é, e está, de qualquer forma, prestigiando o nosso canal. Não sei se está concordando, mas está prestigiando. Parabéns, muito legal mesmo, viu? Se Deus me permitir,
eu estiver por aí, vou falar com você. Mas voltando aqui ao assunto que nós temos que falar, né? Olha, o livro do Talmud, né, eu não vou contar a história, mas se os judeus sabem, o mundo cristão que não sabe. Ele foi a melhor coisa que aconteceu para o povo judeu, né? Pós-destruição do templo, né? Quem assistiu o meu vídeo anterior, eu entrei em muitos detalhes da forma escabrosa como Hashem, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o nosso Deus também, ele destruiu sua cidade santa, destruiu o seu templo maravilhoso, deixou o seu povo a sucumbir, né, àquela violência extrema, né, de se matarem. Eu comentei muito no vídeo anterior, assista por favor, né, que tem relevância que está acontecendo hoje no meio dos rabinos, né, que estão tendo um probleminha aí. Veja lá o vídeo anterior a essa data desse aqui. Pois bem, acontece que quando houve a destruição do templo, no momento que estava ocorrendo a destruição do templo, ou seja, a destruição estava cercada, Jerusalém estava prestes a ocorrer a invasão definitiva, né? Havia lá um sacerdote, né, muito especial, cujo nome é Zacarias Ben Zacai, e ele fez uma artimanha muito inteligente, suicida também, né, para sair de dentro de Jerusalém, porque os portões estavam fechados e os zelotas que estavam lá assassinando, né, os judeus, e o ódio deles contra qualquer sacerdote era devastador. Então, Zacarias Ben Zacai sai fingindo que está morto, né? E seu enterro ocorrer longe dos muros de Jerusalém. E eles deixaram o suposto morto sair. Ele saiu, como nós sabemos. E lá ele conseguiu falar com o Vespasiano, o Vespasiano, né? Exatamente. E falou uma profecia maravilhosa para o Vespasiano, que deu certo, aconteceu, e ele pediu ao Vespasiano que deixasse ele fundar uma escola judaica, né? E assim ia começar um novo movimento para ensinar, porque Zacai ele tinha preocupação que, apesar da destruição que estava acontecendo, que as informações obtidas, aprendidas sobre a Torá, sobre que vem dos sábios, tradição oral, não fosse perdida e que continuasse a haver. Então ele sabia que a destruição ia ser feita e o general Vespasiano o nomeou a ser responsável. Naquele tempo, inclusive para alguém assumir o papel de sacerdote, de sumo sacerdote, tinha que ser alguém da escolha. O critério ali era se fosse do agrado do governador, né? Romano, principalmente romano. E Vespasiano era também o governador romano ali, e general de guerra, né? E ele concordou, não, você vai ser o novo líder espiritual do povo judeu. E sim, eu não estou contando todo detalhe, que claro que o judeu sabe melhor do que eu, e ele se tornou responsável. Olha, naquele mesmo período, começou a escola rabínica sobre a administração dele, e ele veio a ideia de escrever as tradições orais. Em vez de ser apenas oral, agora vai ser escrita, né? Para não se perder, né, aquilo que se aprendeu. Morreu muitos sacerdotes, e junto com eles morreu a sabedoria, morreu muito aprendizado, muitos anos de estudo foram mortos, pessoas morreram de fome, morreram assassinadas em Jerusalém. Então, viu-se ali o perigo de se perder toda aquela sabedoria judaica. Eu repeti muito esses temas, né? E ali começou. Pois bem,
E ele começou a planejar a forma como ele iria fazer isso. Nesse tempo, surgiu um outro personagem muito importante, chamado Rabi Akiva. Rabi Akiva, olha, Rabi Akiva, ele para mim, ele é a resposta de orações do povo judeu, né? Irmão Jorge, que isso tem a ver com o Talmud e que isso tem a ver com Jesus, né? Eu tenho que falar de Rabi Akiva, porque Rabi Akiva também foi o que contribuiu para esta obra literária, né? Embora ele viveu ainda estava no primeiro século, indo para o segundo século, o livro Talmud foi escrito no terceiro século, né? E só que esses homens contribuíram para isso acontecer, né? Eles deram a sua contribuição. Não vou contar como foi, mas deram a sua contribuição. E eles eram as principais testemunhas dos eventos ocorridos ali, né? E eles eram os transmissores da sabedoria aprendida ali, né? Então, Rabi Akiva, ele para mim, ele é a resposta de Deus ao povo judeu, porque o mundo sacerdotal, antes da destruição, estava podre mesmo. Podre. Havia bons sacerdotes, havia bons homens de Deus, muitos deles eram mais alunos do que professores, né? Mas a maioria estava podre. Isso eu comentei no vídeo anterior. Não estou ofendendo meus amados irmãos judeus, não estou lhes ofendendo. Mas Flávio José foi bem claro na podridão social que se tornou a maioria dos sacerdotes, né? E por sinal foi a maioria deles que foram executados barbaramente na destruição do templo de Jerusalém. Aí o que isso tem a ver com o Talmud e Jesus? Bom, o que isso tem a ver? O Talmud, ele acusa Yeshua de ser rebelde com os sábios, né? Com os sábios. E entre seus tratados, que comenta lá, eu acho que é o Sanedrim 107b, diz que Yeshua, ele chama Yeshua Nazareno, né? Isso foi escrito 300 anos depois da destruição do templo, no terceiro século, né? Foi escrito esse livro. Então, ele diz que Yeshua aí começa a falar sobre Yeshua, Jesus, né? Que ele teve um problema com o seu rabino. E conta lá a história, não vou contar aqui, muitos vídeos já se falou. E quando ele foi fazer as pazes com o seu rabino, o rabino estava com os olhos fechados, fazendo a oração da Shema, Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Ha! E estava lá fazendo. E o rabino fez esse gesto assim. Porque mestre, eu queria fazer as pazes com você. Mas se espere um pouco. Aí, Yeshua entendeu que ele não queria. E ele se aborreceu, se enraiveceu e saiu. E disse: eu vou fazer de propósito mesmo a idolatria. Ele foi lá, pegou um tijolo, conta lá que pegou um tijolo e adorou. Adorou o tijolo, né? Aí o que tem a ver com Rabi Akiva? Porque quem escreveu essa história, né, baseou-se no comentário dos sábios anterior, até chegar no Yeshua. E um desses transmissores dessa informação ou foi Zacarias ben Zakai, ou foi Rabi Akiva. Eu vou colocar esses dois porque eles estão envolvidos, né? Eu creio que está envolvido. Pode ser que o rabino dê uma luz sobre isso, mas não estou me referindo a esse rabino que era o pastor, o rabino de Jesus, Yeshua, né? Pode ser de Yeshua, mas não sei se é de Jesus.
Então, ele disse que Jesus se adorou, foi adorar de raiva, foi pegar um tijolo lá e se adorar um tijolo. E aí começou a idolatria de Yeshua, fazer a adoração do tijolo. Às vezes, por exemplo, a juventude, eu não sei se foi esse caso, a juventude às vezes aborrecida com seus professores, que são quase pai, né? Ainda mais quando ama, aí de raiva vão fazer aquilo que você não gosta, que você não quer atingir a pessoa que gosta, né? E aí botou lá o tijolo e fingiu que adorou, fingiu, imagino que fingiu. Porque, veja bem, um jovem judeu que nasce numa família judaica, que aprende desde criança, né, as leis, assiste aos cultos da sinagoga, aí fica, rapaz, conhece o Deus de Israel, o Deus de Jacó, né? E simplesmente com uma raiva vai curvar-se diante de um tijolo, irmão. Irmão, não tem cabimento isso cair na minha cabeça, não. Já se viu essa? Desde criança, as crianças judaicas aprendem que seu Deus é invisível, que ele fez os céus, que ele fez a terra, que tudo que existe ele criou. Então, por que você vai adorar uma coisa que ele criou? Aí vai com aquele crescimento. Vai para a escola rabínica, vai estudar o rabinato, fica seguindo aquele rabino. E aí, quando se aborreceu, botou o tijolo na frente e ficou se curvando para adorar um tijolo. Tem sentido uma coisa dessa? Não tem, irmão. Não tem. Eu, sinceramente, ou ele está fazendo raiva para o seu rabino, mas dizer que ele está adorando, não. É claro que idolatria, nem brincando a gente, não se deve nem brincar. Mas a juventude, quando está com raiva, faz isso para aborrecer seu pai e sua mãe. Aí o mestre, que é considerado pai também, né? Então, eu acho que foi mais ou menos isso, né? Mas dizer que Yeshua foi se curvar de um tijolo, rapaz, de um tijolo, tem cabimento uma coisa dela? Olha, eu não vou dar a sugestão de que tem outra coisa melhor do que tijolo, viu? Se tem outra coisa melhor do que tijolo, do que para se curvar, para mim não tem, mas poderia ser outra coisa mais assim, inteligente, né? Mas nada a gente deve se curvar, né? Nada, é verdade. Só que não tem sentido crer que Jesus foi se curvar diante de um tijolo. O que a gente encontra aí? Olha, ou o rabino, pastor, o rabino lá, mestre desse eixo, levou muito a sério o caso, também, levou muito a sério o caso, e pegou isso aí, usou como prova, né? E ali se curvou diante de um tijolo, veio na minha frente, também ficou com raiva e quis prejudicar o jovem eixo, né? Possa ser, né? Mas então, possa ser, mas acontece que Jesus não fez isso, não. Posso ligar aqui. Veja bem. O registro dos evangelhos, que eles têm mais consistência no relato histórico a respeito do homem Jesus, diz que aos 30 anos de idade, já homem, 30 anos de idade, ele se apresentou a João, seu primo, que era sacerdote vestido como se fosse o profeta Elias, dentro do Rio Jordão, se batizou ali. Segundo o ensino de João, o batismo era para a redenção, era o arrependimento de seus pecados. Então, as pessoas mergulhavam, se erguiam. Yeshua, ele se levantou ali, né? Jesus se levantou depois do batismo. E o que é que aconteceu? Ele seguiu o caminho dele para o seu ministério, né? Aí não se vê um homem, um conhecimento que teve, de ouvir o Yohanan
o sacerdote que abandonou o sacerdócio para cuidar do povo judeu de uma forma especial, ali não se vê um Jesus que vai adorar um tijolo. Não tem noção. Então, quem escreveu esse relato dentro do Talmud não conhece os registros dos 4 evangelhos, que não tem nada a ver um com o outro. Não se vê o Jesus ali adorado. Aí veja só, se você for ler os 4 evangelhos, uma coisa que muito se repete lá, é que a gente vai ver aqui, é que após o batismo de Jesus, já um homem de 30 anos, né, ele é levado pelo espírito de Hashem para o deserto. E, coincidentemente, bendito é o nome do Senhor para essa água. Foi bem. Amém. Ele é levado para o deserto e passa ali 40 dias em jejum, fazendo reflexões espirituais. No fim dos 40 dias, conta o registro lá, né? No fim diz que aquele anjo da morte, que o povo judeu é chamado de anjo da morte, para nós é chamado de Satanás, né? É o anjo da morte. Ele aparece para Jesus, se apresenta e fala com Jesus. Aí veja a resposta que Jesus deu. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és filho de Deus, né, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha aí, prática de magia, né? Usar o poder de Hashem e transformar em pão para comer, para saciar a sua fome. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito. Olha só o homem Jesus nos evangelhos, né? Está escrito, respondeu para a criatura fantasmótica, né? Espiritual, que estava tendo aquela comunicação com ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Hashem. Está em Deuteravim, é o nome do Deuteronômio, né? O 4º livro do Pentateuco, da Torá, né? Então ele usa essa palavra: nem só do pão viverá o homem, né? Então, o diabo o transportou. Aí veja você essa resposta que ele deu, usou as escrituras. Aí diz que o diabo transportou ele para o alto do templo, na narração aqui. Não sei se foi uma visão, se foi um poder mesmo de transportar fisicamente. Não sei que essa criatura teve esse poder. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E usou aqui o Salmo 91, esta criatura. E está lá no Salmo 91 essas palavras mesmo, né? Que o Eterno envia seus anjos para, como está dizendo aqui. Porém, Yeshua, Jesus, novamente responde para a criatura. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não porás o Senhor teu Deus à prova, né? Não tentarás. Isso está em Deuteronômio, isso está em Deuteronômio, né? E ele usou o texto da Torá para replicar a esta criatura maldosa. Ela não satisfeita, essa criatura fez outra investida em Yeshua, que estava à beira da alucinação, né? A pessoa que está 40 dias sem comer, está em visão espiritual profunda, está no seu subconsciente ali, né? E disse-lhe, novamente o transportou o diabo, agora chama o diabo, né? A um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prestares e me adorares. Aí olha lá, o diabo ofereceu coisa boa para Yeshua. Riquezas, poderes, governo, poder,
enfim, ser super poderoso mesmo, né? E olha a resposta de Yeshua. Então disse Jesus, Yeshua: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus, ao Senhor Adonai, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Né? E aquela criatura saiu de perto, então Deus, o Eterno, realmente enviou anjos e deu a ele comida e bebida para ele beber. Está aqui o relato importante. Está no livro de Mateus, está no livro de Marcos, né? E provavelmente está no livro de Lucas. Então ali você vê que quem escreveu essa informação no Talmud, de que Yeshua se curvou diante de um tijolo, não conhece essa história aqui. E pelo que a gente vê, Yeshua não tinha essa disposição de estar se curvando. Se fosse assim, um tijolo, brincadeira, isso aqui é querer humilhar demais o Jesus, né? Então veja você, eu imagino assim, que alguém fez isso porque os judeus não gostam da idolatria. E quando imagina que Yeshua teve a coragem de se curvar diante de uma coisa tão insignificativa, que é um tijolo, feito pela mão do homem, passado por um forno, aí diz assim, esse homem é muito desprezível, né? Aí cria uma repulsa muito forte sobre Jesus, né? Então, o objetivo de quem passou essa informação foi justamente essa, mostrar quão repulsivo é a pessoa de Jesus. Aí, pronto, coloca essa informação dentro do Talmud, que é um dos livros, para mim, é um dos mais importantes livros sagrados para o povo judeu. Um povo excelente, um livro excelente. Não deveria ter uma informação dessa, porque não condiz com o relato dos 4 evangelhos, e nem dos outros evangelhos, que é apócrifo. Se você for ler os outros apócrifos, Jesus jamais ensinaria uma coisa dessa, jamais faria uma coisa dessa, né? Ele está na história lá, que ele com fome, 40 dias, quando deu fome nele, depois dos 40 dias, estava querendo comer, foi ofertado a ele algo maior do que o tijolo, algo maior que tijolo. O inimigo, o anjo da morte ofereceu cidades, povos, nações. Não um tijolinho, rapaz. Um tijolinho. Irmão, agora eu fico pensando nesses irmãos pastores que abandonaram a fé de Jesus para seguir o judaísmo, que eu não sou contra o judaísmo, por favor. O judaísmo é uma fonte rica de conhecimento, fantástica, maravilhosa. Quanto a aprender essas coisas, tudo bem, vale a pena assim, você investir a sua vontade de crescer espiritualmente nesse conhecimento. Então, mas acreditar nessa história do tijolinho, meu irmão, meu irmão, por favor, você vendo esse relato aqui dos 4 evangelhos, né, falando de como foi a prova que Jesus faz, como ele resistiu ali àquela prova de fome, né, e não se curvou diante de um espírito que ainda é maior do que um tijolo, né? Aí você vai acreditar numa história dessa de que Jesus se curvou diante de um tijolo? Meu irmão, ainda mais uma história assim, contada com brincadeira, né? É trocar o certo pelo duvidoso. Agora tem um porém. O duvidoso aqui, ele está dentro de um livro sagrado. Isso que é interessante. Que não deveria estar. Olha, não confunda minhas palavras. Como se eu estivesse desprezando o conteúdo que é de excelente qualidade, o ensino do Talmud. Isto, para mim, eu tenho que ter respeito, porque é a fonte especial de conhecimento e enriquecimento da fé judaica. Mas esse relato de Jesus,
nesta questão aqui, é como se fosse uma informação impura, dentro de algo puro, né? É algo que não tem nada a ver, que não deveria estar lá, do ponto de vista. Então, não vamos confundir as coisas. Mas o autor dessa conversa aqui foi o rabino, professor dele. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Um rabino contou essa história. É por isso que precisa de investigação a questão, né? É preciso de investigação. Se essa história não for verdade, é preciso de investigação. Porque, ó, veja bem, existe um mandamento na Torá, as 10 palavras de Deus, eu acho que é a nona, que diz assim: não tomarás falso, não levantará falso testemunho contra o teu próximo. E segundo o relato do rei Salomão, se tem uma coisa que o Eterno não gosta, é a falsa testemunha. É aquela pessoa que fala mal de outra pessoa para destruir a imagem daquela pessoa. Ainda mais vindo de uma fonte que a gente deve ter todo respeito e confiança no rabino, né? Então, aí fica difícil, né? Se esse rabino pecou com essa questão de falso testemunho com respeito a Yeshua, ele está enrascado, porque violou um mandamento sagrado do Eterno. Um mandamento forte, viu? Falso testemunho. Viu? E você que repete a história sem fazer a investigação, né? Eu acredito porque está aqui um dos livros mais importantes da minha nação, que é o Talmud, um dos livros mais importantes. Por isso eu tenho que acreditar. Peraí, não é bem assim, né? Primeiro porque Yeshua, ele não é aquela pessoa que não recebeu destaque nos escritos dos sacerdotes pré-destruição de templo. Eles não registraram a história de Yeshua ali, né? É por isso que há uma falta, há um buraco, né, na história, não há relato. Ninguém escreveu nada sobre Yeshua da parte das autoridades oficiais sobre Yeshua no primeiro século, né? E se houve algum escrito ali sobre a condenação, a execução da morte dele ali, foi destruído com fogo, porque os zelotas botaram fogo nos documentos da cidade de Jerusalém, né? Então, qualquer documento ali foi pego fogo, qualquer documento registrado ali, né? O que eu quero dizer para você é que não havia interesse de registrar nada sobre Jesus. Queria que ele apagasse, que ele desaparecesse da história, né? E Flávio Josefo também conta no seu livro, Flávio Josefo, ele diz que existem interesses para se escrever algo sobre alguém e depende muito do escritor. Se o escritor quiser contar o fato como tem que ser contado, ele conta, senão ele conta da forma melhor para agradar quem ele quer agradar, né? Então, Yeshua não era interessante escrever nada sobre ele, né? Porque a seita dos nazireus, ela questionava o julgamento e a condenação que Yeshua recebeu, né? Inclusive no Talmud também diz lá que Yeshua foi enforcado, ia ser apedrejado, acabou sendo enforcado. Está registrado lá no Talmud, né? E aí, enforcado. 300 anos depois, alguém escreve lá que Yeshua foi enforcado, né? Aí você vai lá nos livros mais antigos, nos livros romanos, Plínio e nos documentos lá de Roma, fala-se de crucificado. Então, a história mudou muito, ficou distante, a história real ficou distante, né?
porque foi tradição oral, um passando para o outro. Então, houve uma contorção e perdeu-se o fenômeno, o que realmente aconteceu, né? Então, foi enforcado. Outro diz que foi apedrejado. Mas não tem nada a ver com o registro dos evangelhos e dos livros mais antigos, que está relacionado aos evangelhos. Então, aí, quer dizer, mais uma informação incorreta, né? Então, o que acontece? Eu creio que, baseado nessa explicação aqui, que há um mal entendido, né? Houve assim um propósito dentro do judaísmo de alguém maliciosamente introduzir essa informação negativa de Jesus mentirosa, né? Mentirosa, não tem base, e violando um dos mandamentos do Eterno sobre a falsa testemunha, né? Tá vendo? Então o caso é sério, né? Eu não estou entrar assim muito no assunto do Talmud, tudo que é o Talmud, não. O Talmud é maravilhoso. O Talmud é importante. Eu ia falar do Rabi Akiva, que provavelmente é um dos que contribuiu muito para a existência do Talmud. E Rabi Akiva, ele não pode nem falar de Jesus, porque ele era analfabeto, morava em uma cidade na terra de Israel, só veio estudar 5 anos depois que Jerusalém foi destruída, à idade de 40 anos. Ele era mais voltado para o trabalho de pastor, né? Ele só veio se despertar para a fé mesmo, conhecimento da Torá, nos anos 75 ou no ano 80, e estudou 12 anos, depois mais 12 anos. Então ele teve a formação completa de rabinato lá para os anos 90, já no final do primeiro século, né? Então, o que ele sabia sobre Yeshua? O que ele sabia sobre Yeshua? Aí, se você voltar para trás, antes de ele estudar, os documentos lá da Torá, de aprender a ler e escrever, conta a história que Rabi Akiva, ele tinha uma raiva de rabinos. A história dele diz que ele tinha raiva de rabino. Aí, por que ele vai ter raiva de rabino? Porque rabino tinha moral naquele tempo. Rabino tinha outro sinônimo, né? Desagradável para o coração de Rabi Akiva. Por isso que ele repulsou, ele rodeava mesmo. Ele não tinha interesse. Mudou a cabeça dele quando ele foi ver que os rabinos são portadores de informações importantes. Mas o conceito dos rabinos serem corruptos era real e evidente antes dele estudar, né? Antes de estudar. E isso coincide com os relatos dos evangelhos e com o relato de Flávio José da corrupção que corria solto no período pré-destruição do templo, né? Tá entendendo? Então, o Rabi Akiva, ele tinha um conceito desagradável dos rabinos, tá bem? Mas então, resumindo aqui, o que ele sabia sobre Yeshua? Aí entra outro detalhe. Como a seita dos nazireus já não estava mais em Jerusalém, e eles eram um dos que questionavam o julgamento, e sabe como é, a família não ficou satisfeita com a morte do filho, né, do rapaz de Yeshua, e acha que os sacerdotes no Sinédrio erraram, não pode questionar, não estão de acordo, já está morto mesmo, né? Se Deus, vocês erraram lá, vão pagar com o Hashem. E pagaram com o Hashem. Pagaram pesado, viu? Mas fica difícil ele querer falar mal do Sinédrio, porque o Sinedrim é uma corporação sagrada, né? E embora os membros podem ser corruptos, mas o sistema do Sinedrim é uma coisa sagrada, né? Então ele não poderia falar mal do Sinedrim, tinha que falar mal da vítima, que foi Jesus e Yeshua, né? A acusação de feitiçaria, o Talmud fala lá que Yeshua era feiticeiro. Olha só a maldade, rapaz. Olha só a maldade. Yeshua é feiticeiro.
porque realizou milagres, ressuscitou mortos, aleijados, curou aleijados, cegos, surdos, mudos, expulsou demônio, era feiticeiro. Meu Deus do céu. Isso é absurdo, né? É absurdo, né? Olha, se bem que Moisés era tido como feiticeiro também, viu? Os outros povos da terra consideravam Moisés um grande feiticeiro. O maior feiticeiro da terra. Moisés era um homem. Porque os poderes de Hashem se manifestavam através de Moisés. O mesmo aconteceu com Yeshua. Os poderes de Hashem se manifestavam em Yeshua. Por quê? Porque ele, Yeshua é Jesus que estou falando. Porque ele era errado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, errado. Quer dizer, Adonai errado. Então, ele era um com o Eterno. Então, o Eterno se manifestava o seu poder com ele. Então, isso foi um resumo, tá bem? Foi um resumo gostoso. Eu espero que tenha aprendido, tá bom? E você, judeu, valeu os evangelhos, viu? Não despreze o Talmud, tá bom? Mas questione as coisas que se fala sobre Jesus no Talmud, né? Veja os dois lados, tá bem? Não estou dizendo que você tem que rejeitar o Talmud. E as pessoas que promovem falsas acusações um contra o outro, né? Por exemplo, Jesus ele era odiado pelos rabinos, né? A sua seita era odiada, vai lá ler a história. Então, era natural que se falasse mal de Yeshua, né? E ao longo dos séculos, muitos judeus não conheciam a história de Jesus, né? O que tinha acontecido com a sua vida, né? A igreja romana, né, que já estava lá em Roma, cristã, né, ela promovia debates, num dos debates até os rabinos, eu não conheço Yeshua, não sei de nada sobre Yeshua, talvez nem soubesse que no Talmud falava sobre Yeshua, tá lá, né, o pessoal não conhecia o Yeshua, né, bem, então vamos lá, vamos tentar desvendar esse mistério, que o Senhor Deus abençoe você. Deus faça você crescer e prosperar. A paz e a misericórdia do Eterno esteja com todos nós, né? Todos vocês também. Amém? Obrigado por esse vídeo ter assistido.